Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Vamos celebrar a Eucaristia hoje, celebrando, festejando a vida de Dom Nuno Álvares Pereira, de Nuno de Santa Maria, que quando fez votos na ordem religiosa, começou a ser conhecido por Nuno de Santa Maria, um santo português, um santo muito importante da nossa história. E vamos saudar ou enviar um abraço a todos os doentes e também aos seus familiares, sobretudo nesta altura, nesta situação de pandemia. E, por exemplo, em Portugal as coisas parece que estão piores. Ainda hoje faleceu um sacerdote do Porto, da Diocese do Porto. Portanto, lembramos-lo ao Senhor. Mas também tem morrido muitas outras pessoas com outras doenças, porque não se entende bem. Houve um certo descuido, uma certa atenção do Covid-19 e um descuido no tratamento de outras doenças. E também rezamos por todos eles, porque no fundo acabam todos por ser vítimas desta situação de pandemia. E celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada pela fé, pelo entusiasmo e mantida também pelo carinho dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E hoje, além de todas as intenções que colocamos neste mês de novembro nos envelopes, lembramos também almas do purgatório, Marília Castro e António Meireles e Marine Ken. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que deste ao bem-aventurado Nuno de Santa Maria a graça de combater o bom combate e o tornaste exímio vencedor de si mesmo, concedei aos vossos servos que, dominando como ele as seduções do mundo, com ele vivam para sempre na pátria celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Bem-Será. Celebremos os louvores dos homens ilustres, dos nossos antepassados, através das gerações. O Senhor realizou neles a sua glória, a sua grandeza desde os tempos mais antigos. Eram poderosos nos seus reinos, homens de fama pelos seus feitos grandiosos, e bons conselheiros pela sua inteligência. Eram guias do povo pelos seus conselhos, pela sua inteligência na instrução do povo e pelas sábias palavras no seu ensino. Homens ricos e poderosos viviam em paz em suas casas. Todos eles alcançaram fama entre os seus
contemporâneos e glorificados já em seus dias. Foram homens virtuosos e as suas obras não foram esquecidas. A sua descendência permanece para sempre e jamais se apagará a sua memória. Os seus corpos repousam em paz e o seu nome vive através das gerações. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, seguia Jesus uma grande multidão. Jesus voltou-se e disse-lhes: Se alguém vem ter comigo e não me preferir ao pai, à mãe, à esposa, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e até à própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não toma a sua cruz para me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem de vós, desejando construir uma torre, não se senta primeiro a calcular a despesa para ver se tem com que terminá-la? Não suceda que, depois de assentar os alicerces, se mostre incapaz de a concluir, e todos os que olharem comecem a fazer troça, dizendo: Esse homem começou a edificar, mas não foi capaz de concluir. E todos os que olharem comecem a fazer troça, dizendo: Esse homem começou a edificar, mas não foi capaz de concluir. E qual é o rei que parte para a guerra contra outro rei e não se senta primeiro a considerar se é capaz de se opor com 10.000 soldados àquele que vem contra ele com 20.000? Aliás, enquanto o outro ainda está longe, manda-lhe uma delegação a pedir as condições de paz. Assim, quem de entre vós não renunciar a todos os seus bens, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. O Evangelho hoje na festa de São Nuno, Nuno Álvares Pereira, ou São Nuno de Santa Maria, fala-nos das condições para seguir Jesus. O Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 33. Portanto, Jesus impõe condições para o seguir e explica-lhe que segui-lo é mais importante que tudo o resto. Mas não dispensa o amor à família e à vida. Seguindo Jesus, vamos amar mais a família, a cuidar melhor da vida, pois vencemos os pecados que destroem a ambos. Ele ensina o amor, não vai propor o ódio como razão de vida.
Portanto, Jesus, no fundo, uma das condições em que ele põe para o seguir é olharmos para as prioridades, as coisas na sua prioridade. Qual é a prioridade de Deus na nossa vida? Qual é a prioridade, em que lugar está a família? Em que lugar estão as várias coisas da nossa vida? E depois a outra condição é pegar na cruz e seguir Jesus. Portanto, a primeira condição é pensarmos, e as parábolas que o Evangelho nos diz, do rei que vai para a guerra, tem que ver quais são as prioridades, as escolhas. E a outra é seguir Jesus, a pegar na cruz. Mas não é cruz por cruz, é a cruz com o olhar na ressurreição. Seguir Jesus totalmente. Jesus, para chegar à ressurreição, teve que passar pela cruz. E nós hoje temos o São Nuno Alves Pereira, que todos aqueles que nascemos em Portugal sabemos que é um homem muito importante da nossa história. Talvez o homem, a seguir a Santo António, mais importante da história do povo português. Nuno Álvares Pereira nasceu a 24 de junho de 1360, portanto, no século XIV. Aos 13 anos tornou-se pajem da rainha Dona de Leonor, e aos 16 anos foi dado em casamento, casou-se por vontade de seu pai com uma jovem rica viúva. Dessa união nascem 3 filhos, 2 do sexo masculino, que morrem crianças, e uma de sexo feminino, Beatriz, a qual mais tarde veio desposar o rei Dom João I. Quando o rei Dom Fernando I morreu, em 22 de outubro de 1383, sem ter deixado filhos, o seu irmão, Dom João Mestre Aviso, viu-se envolvido na luta pela coroa lusitana, que lhe era disputada pelo rei de Castela, por ter desposado a filha do rei falecido. Nuno tomou o partido de Dom João, que o nomeou condestável. O rei português Dom João nomeia Nuno Álvares Pereira condestável. Condestável naquela altura era um grau de comandante supremo das tropas portuguesas. Conduziu os exércitos portugueses com grande sucesso, grandes vitórias, tendo sido a maior em Alves Barrota, onde depois construiu-se o Mosteiro da Batalha, que nós conhecemos, que é um grande mosteiro em Portugal, como agradecimento do povo português pela batalha contra os castelhanos. Com a morte da esposa, em 1387, e é bom que nós às vezes, os católicos, olhamos para a vida dos santos como uma coisa só para alguns, e temos que saber a história da vida de cada santo, saber que a santidade, cada um se torna santo vivendo a sua vida. E Dom Nuno, quando a sua esposa morreu, recusou-se, foram-lhe propostos mais casamentos, até porque ele era mais novo que a esposa, e tendo optado por um modelo de pureza de vida, foi ele que fundou o Convento do Carmo em Lisboa, onde, pelo 25 de Abril, houve para ali à porta do Convento da Carmo aquelas coisas todas que nós sabemos, mas que esse convento, que só está a igreja e em ruínas, foi fundado por Dom Nuno, e distribuiu grande parte dos seus bens pelos companheiros de combate, antigos combatentes, e acaba por se desfazer totalmente daqueles bens em 1423, depois de garantir o sustento,
até porque a sua filha não precisava, que era casada com o rei, decide entrar como carmelita no convento por ele fundado, que é o convento do Carmo, portanto em Lisboa, no centro de Lisboa, onde está o elevador. Foi fundado por Dom Nuno. Impelido pelo amor, abandona as armas e o poder para revestir-se a armadura do espírito. E tornou-se pobre dos pobres, deu todos os bens aos pobres, foi para o convento e andava de porta em porta a pedir para os pobres. E quem o povo, desde a sua morte, sempre o considerou santo. Era o santo que contestava. E pela sua humildade, pela sua caridade, pelo seu amor aos pobres, ele sempre foi considerado santo pelo povo. E hoje continua a ser para nós, apesar de nós estamos num tempo em que não se valoriza muito a história. Nós, os imigrantes, não sabemos bem o que é isso, mas quem estuda sabe que hoje há movimentos dentro do próprio Ministério da Educação para desvalorizar a história, para esquecerem. Os nossos jovens pouco sabem de história. A gente sabe que é de propósito, mas nós cristãos, nós católicos, temos que falar da história, saber de onde viemos e como é que os nossos antepassados viveram os momentos difíceis de sua vida e como responderam. Isto era um nobre, como disse, é talvez o português mais importante da história de Portugal, pela sua força, e depois abdica de tudo e torna-se humilde, um servo, por razões de saber escolher os valores, que é aquilo que o Evangelho nos propõe. Ele não é santo porque qualquer coisinha. Ele é santo porque aceitou o Evangelho na sua vida. Soube colocar o reino de Deus no lugar dele, fazer as prioridades, as suas escolhas. E é isso que nos é proposto a nós no caminho da santidade. Não é nada diferente. É ou aceitamos ou não aceitamos a proposta do Evangelho, o Evangelho da nossa própria vida. E nós, como povo, quando o povo português esquecer Dom Nuno Álvares Pereira, esqueçam Portugal. Quando nós esquecermos como povo Dom Nuno Álvares Pereira, esqueçam o sentido da existência de Portugal, porque é um dos homens mais importantes da nossa história, pela sua valentia, e foi a partir dele que surgiu todo o amor português, nós gostarmos de Portugal. E depois mais tarde, a partir da vida do tempo de Dom Nuno, venceu-se os espanhóis. Então, mais uns tempos, surgiram os descobrimentos, como o amor, todo o dinamismo que se tinha gerado à volta de Dom Nuno Álvares Pereira e da ideia de povo valente. Então, a seguir, surgiu, passado 100 e tal anos, surgiram os descobrimentos, porque estava feito um trabalho de modificação interior do ser português. E hoje há uma ideia que está agora muito em jogo nas eleições dos Estados Unidos, que é uma ideia de globalismo, que é terrível e que as pessoas não pensam muito. E isso tenta tirar da cabeça das pessoas o amor à sua própria nação. E todas as nações do Ocidente estão a sofrer com isto. E nós em Portugal, neste momento, em Espanha, em França e mesmo nos Estados Unidos, estamos a ver que nos Estados Unidos, o que está por trás perigoso, que é muito perigoso, é uma certa ideia de governo mundial
que controla todos os Estados e que não há nações. E nós não somos iguais aos espanhóis, nós não somos iguais aos franceses, nós não somos iguais aos russos, nós não somos iguais aos ingleses. Nós temos uma história. E quando nós esquecermos a nossa própria história, quando nos quiserem dizer que esta coisa, tudo global, tudo único, nós perdemos a nossa identidade, não sabemos de onde vimos, não sabemos para onde vamos. E se há alguém na nossa história que nos deve orgulhar e que foi importante para esta alma portuguesa, é Dom Nuno Álvares Pereira, que nós devemos honrar, que nós devemos venerar, não só no sentido como patriótico, mas também como cristãos, porque foi um cristão tremendamente exemplar, tremendamente modelado. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, elevemos ao céu as nossas súplicas, para que, por intercessão de São Nuno de Santa Maria, Deus nos dê um coração humilde e puro, dizendo cheios de fé: fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pela Igreja una, santa e apostólica, para que manifestem seus dons e seus carismas a santidade com que Deus a enriqueceu. Oremos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Por todos aqueles que servem os irmãos, para que, a exemplo de São Nuno de Santa Maria, reconheçam a Jesus Cristo nos mais pobres. Oremos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pelos filhos da Igreja e esposa de Cristo, para que alcancem a perfeição da santidade no estado de vida que escolheram. Oremos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pelos que perderam as esposas e vivem sós, para que encontrem na dedicação pelos mais fracos fonte abundante de alegria e caridade. Oremos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que procuramos no amor à Virgem Maria, Nossa Senhora, o auxílio de São Nuno nela encontrava. Oremos. Neste mês de novembro, no mês das almas dos defuntos, rezemos por todos aqueles que colocamos aqui à frente do altar e das nossas famílias, da nossa comunidade. Muitos dos fundadores desta casa, desta igreja, já partiram. Lembremos-nos a todos e, como tenho dito, todos os dias vou dizer alguns envelopes e hoje António Muniz e família, José Ponte família, almas do purgatório. Pelo meu pai e minha família, a minha mãe e sua família, meu marido e sua família, Manuel e sua família, meu sobrinho Fernando e sua família, meus padrinhos, meus sogros, cunhados e cunhadas e as benditas almas do purgatório. E também pelos defuntos de toda a família, desta família que está neste envelope. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Deus de bondade, que no bem-aventurado Nuno de Santa Maria, vencido o homem velho, formaste nele o homem novo à vossa imagem, concedei que também nós nos renovemos para sermos dignos de vos oferecer este sacrifício da reconciliação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Pelo testemunho admirável dos santos, aumentais e fortaleceis sempre a vossa Igreja e nos dais provas evidentes do vosso amor. O exemplo dos santos nos estimula e a sua intercessão nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia e adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, nos vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Pela virtude redentora deste sacramento, conduzi-nos sempre, Senhor, pelos caminhos do vosso amor, a exemplo do bem-aventurado Nuno de Santa Maria, e completai até ao dia de Cristo Jesus a boa obra que em nós começastes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos boa noite e em paz, e que o Senhor vos acompanhe.